Olá, bom dia. Meu nome é Luciana de Sena Melo Veras, eu sou aluna do pós-doutorado da Integralize e hoje vamos falar sobre organização de conteúdos e tópicos para a elaboração de uma tese, conforme as normativas do Centro de Pesquisa da Integralize. Então, o principal objetivo dessa aula que a gente vai estar desenvolvendo aqui é apresentar a estrutura normativa exigida pelo Centro de Pesquisa, da Integralize, para a elaboração de uma tese, detalhando a organização dos conteúdos e tópicos essenciais. Sejam bem-vindos, à nossa aula, a mais uma, sobre a organização de conteúdos e tópicos para a elaboração de uma tese, seguindo os critérios normativos do Centro de Pesquisa da Integralize. A tese, ela representa o ápice da formação acadêmica em nível de doutorado. Ao contrário da dissertação, que foca na análise de um problema específico, a tese, ela precisa trazer contribuições originais e inéditas para o campo de estudo. Hoje vamos explorar a estrutura exigida pelo Centro de Pesquisa da Integralize, entender o papel de cada seção e discutir estratégias para organizar a escrita da tese de maneira eficiente e alinhada com as exigências acadêmicas. A tese ela é dividida em três grandes partes: elementos pré-textuais, os textuais e também os pós-textuais. Com relação aos elementos pré-textuais, esses elementos eles incluem todos os itens que antecedem o desenvolvimento do texto, como a capa, a folha de rosto, resumo e sumário, além de listas de figuras e tabelas. Já os elementos textuais, eles representam o conteúdo central da tese e devem conter 6 seções principais, que são introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Por fim, os elementos pós-textuais, eles incluem as referências e eventuais apêndices e anexos, que servem para complementar a pesquisa com materiais adicionais. Os elementos pré-textuais, eles são fundamentais para garantir a organização e a apresentação formal dessa tese. Então, a capa e a folha de rosto seguem o padrão institucional do Centro de Pesquisa da Integralize e devem conter as informações obrigatórias, como título, nome do autor, nome da instituição e data de defesa. O resumo ele deve ter até 500 palavras e apresentar uma visão geral da pesquisa, incluindo objetivo, metodologia e principais contribuições. Não sei se vocês assistiram a aula anterior em que a gente fala da dissertação e dos critérios da Integralize para a confecção da dissertação. Aqui a gente tem um ponto que diferencia a dissertação da tese, em que na dissertação esse resumo ele tem que ter até 250 palavras. Já na tese, a gente tem que ter até 500 palavras. Se atentem a isso. O sumário, ele precisa refletir a estrutura hierárquica da tese, garantindo assim uma visão clara das seções e subseções que o texto irá apresentar. A lista de figuras, tabelas e abreviações são recomendadas para facilitar a navegação do leitor nesse documento, nesse texto, especialmente em teses mais extensas e com muitos dados gráficos. A introdução é uma das seções mais importantes da tese, pois apresenta ao leitor o que será estudado e o porquê. Devem conter, então, a apresentação do tema e sua relevância científica e social, a definição do problema de pesquisa, incluindo a lacuna que será explorada, os objetivos e hipóteses que guiarão a investigação e ainda a estrutura da tese, informando ao leitor como o estudo está organizado. Então, a introdução ela deve ser escrita com clareza e objetividade, despertando o interesse e contextualizando o estudo dentro da área acadêmica. O referencial teórico, ele sustenta a tese com base em estudos acadêmicos já publicados.
para uma construção eficaz desse referencial, é importante que você realize um levantamento bibliográfico aprofundado em base de dados científicas confiáveis, como por exemplo a Cielo, a PubMed, Google Acadêmico, entre outras. Organizar a literatura de uma forma temática ou teórica, garantindo uma progressão lógica nessa argumentação. E ainda utilizar citações corretas, tanto diretas quanto indiretas, seguindo as normas estabelecidas pelo Centro de Pesquisa da Integralize. Na Integralize, a gente usa como normativa a ABNT. A originalidade da tese, ela passa também pela forma como o referencial teórico ele é articulado para justificar a pesquisa. Na metodologia, na seção de metodologia, a gente deve explicar como é que a pesquisa foi realizada, detalhando o tipo de pesquisa, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, se ela é experimental, se ela é mista, os métodos de coleta e análise de dados utilizados para a pesquisa, as considerações éticas, como aprovações em comitês de ética e consentimentos informados, lembrando que a Integralize ela possui um comitê de ética próprio. Essa seção ela deve ser escrita com rigor e detalhamento para garantir a replicabilidade da pesquisa por outros estudiosos. A seção de resultados ela apresenta os dados obtidos de maneira objetiva, por meio de tabelas, gráficos e descrições. A discussão ela faz a interpretação crítica desses dados, relacionando-os com o referencial teórico e destacando suas implicações científicas. Essa é a parte em que a tese demonstra sua contribuição inédita para a área. Então, se atentem a essa parte que ela é muito importante. A conclusão ela deve sintetizar os principais achados da pesquisa, reforçar suas contribuições e sugerir novas investigações. Nos elementos pós-textuais, as referências elas devem seguir rigorosamente as normas institucionais. Apêndices e anexos, eles podem ser adicionados à pesquisa, caso tragam informações complementares relevantes. Falando agora um pouquinho sobre as dicas finais, é importante que a gente comente, que escrever uma tese exige sempre um planejamento prévio, uma disciplina e um acompanhamento rigoroso das normas institucionais. Ferramentas como Mendeley, Trello e Notion podem auxiliar na organização dessa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!